Olá, senhor. No 6.43, uma treliça de ponte Warren é carregada tal como mostra a figura. Determine a força nos elementos CE, DE e DF. Beleza. A partir desse momento aqui do capítulo 6, a gente vai começar a calcular nossos normais pelo método das seções, ao invés do método dos nós, beleza? E o que o método das seções consiste? Bom, o que vocês têm que entender basicamente é que enquanto no método dos nós a gente calcula as normais na treliça inteira, o método das seções a gente vai calcular até 3 normais. Então, no caso aqui, são 3, né? A normal CE, a normal DE e a normal DF. Ele é tão simples quanto o dos nós, tá bom? Não vai ter grandes complicações e vocês só vão ter que seguir um padrão assim de resolver os exercícios que vai ser bem simples, tá bom? Vou mostrar para vocês. Primeira coisa é traçar as nossas reações. Aqui nós temos duas verticais. Como esse é um apoio fixo, ele tem uma horizontal também, mas por não ter nenhuma outra força atuando na horizontal, eu já posso afirmar que ela é zero, por isso eu não coloquei ela aqui, beleza? E aí, como é que a gente resolve pelo método das seções? A gente vai ter que olhar no nosso exercício quais forças ele quer, CE, DE e DF. Vamos olhar aqui na nossa figura onde é que elas estão. Ó. A CE está aqui, a DE está aqui, a DF está aqui. Então, a gente vai traçar uma linha pontilhada, de modo que essa linha só encoste nessas três forças. Por exemplo, eu fiz o meu pontilhado aqui, ó. Ele só está encostando na DF, na DE e na CE. Então, pronto, a linha já está traçada. E com isso, a gente consegue montar a nossa figura de novo, tá bom? De modo em que nossas três forças estejam aqui, ó. Sendo F, DF, a normal DF, DE, enfim, por aí vai. E aí, uma dúvida que pode surgir é: eu tenho que calcular a normal aqui AC, AB? Não. Você agora vai olhar para o corpo inteiro, tá? E vai calcular o somatório de momentos nesse corpo inteiro, e aí você vai encontrar quanto que vale o FCE. Depois você vai para o somatório de forças em Y, e aí você encontra a componente FY, FDE. E aí, por último, você vai para o somatório de forças em X, e aí você encontra a FDF. Vai ser esse o nosso padrão de resolvimento, não sei se essa palavra existe, de exercícios. Enfim, aí, qual que é o nosso próximo passo? Determinar as nossas reações. E, atenção, esse corpo não é simétrico, quer dizer que as reações em A e K são diferentes. Por que que ele não é simétrico? Porque essas forças aqui, ó, a distância delas para cá é diferente da distância delas para A, entendeu? Então, a gente vai fazer o nosso somatório de momentos com a origem em K, de modo que esse somatório vai ser igual a zero e o momento gerado por nossa reação RK vai ser anulado, já que eu estou colocando a origem em K, beleza? E aí, assim, eu consigo determinar quanto que vale o nosso RA. Então tá, como vai ficar o somatório desses momentos? A gente vai ter essa força de 27 kN, que ela está positiva por estar no sentido anti-horário, e ela está a uma distância de 3,8 vezes 3, que é igual a 11,4. A gente vai ter essa segunda força aqui, está no anti-horário também vale 27 kN, mas está a uma distância de 15,2, que é a mesma coisa que 11,4 mais 3,8. Por fim, a gente tem a nossa reação RA, que está apontando para cima, ou seja, gera um momento no sentido horário, e a gente sabe que momentos no sentido horário são negativos. Então, vai ficar menos RA vezes a distância, que é 3,8 vezes 5, isso dá 19. Tudo isso vai ser igual a zero. Por fim, a gente conta que o nosso RA é igual a 37,8 kN. E como eu acertei, deu um resultado positivo, né? Quer dizer que a seta realmente está apontando para cima. Beleza? Então, eu vou colocar a setinha apontando para cima aqui e vou ir para o meu desenho. Agora, para calcular quanto que vale as reações, eu tenho duas opções. Somatório de momentos ou de FY. Porque em Fx eu vou ter a nossa força FCE, a nossa componente x de FDE e a nossa força FDF. Então, descarta o Fx e deixa ele por último. Vamos começar pelo de momentos e vou colocar a origem em D, porque dessa forma eu anulo o momento gerado pela força FDF e pela força FDE. E aí,
eu consigo calcular quanto que vale a CE, beleza? Ela tá gerando um momento em relação a D no sentido anti-horário, ou seja, ela vai ser positiva, e tem que multiplicar pela distância, que é de 4,5 metros, tá bom? Aí agora a gente vai ter a nossa reação de 27 kilonewtons, tá? Que ela está a uma distância de... Quanto que vale essa distância aqui? Bom, se eu olhar aqui em cima na figura, né? Eu consigo ver que ela está a uma distância de 3,8 dividido por 2, já que esse ponto está exatamente aqui no meio, ó, no meio dessa distância de 3,8, tá bom? 3,8 dividido por 2 é igual a 1,9, por isso vai ficar essa continha aqui. E por fim, eu tenho a nossa reação, RA, que ela vai estar gerando um momento no sentido anti-horário, ou seja, ela vai ser negativa, né? No sentido horário, perdão, então ela vai ser negativa. E ela está a uma distância, ó, se eu subir essa setinha, de 3,8 mais 1,9, que é essa distânciazinha aqui, tá bom? Em relação a D. Então vai ficar menos RA, que é 37,8, vezes a distância de 5,7, que é a soma desses dois caras. E aí, por fim, eu encontro que o nosso FCE vale 36,48. E por ter dado um resultado positivo, quer dizer que eu acertei para onde estava apontando, né? Que realmente era uma atração, que eu faço sempre a suposição de que as forças estão tracionando, ou seja, elas estão puxando, enfim, estão saindo, né, do, do ponto. E se é atração, acertei, positivo, enfim. Essa aqui é a nossa primeira resposta. Vamos para o somatório FY. Bom, no somatório FY, eu vou ter quem? Nossa componente Y dessa força aqui, mais essas duas forças de 27 e a nossa reação RA. Vamos olhar para o triângulo aqui para descobrir quanto que vale a nossa componente FY. Vai estar apontando para baixo, então ela é negativa, tá bom? E ela vai ser FDE menos FDE vezes cosseno de teta, seno de teta, perdão, seno de teta, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Enfim, se eu coloco o teta aqui, ó, vai ser seno de teta, tá bom? Enquanto que se eu colocar o teta aqui, vai ser cosseno, enfim. Mas vamos colocar aqui, supor que é seno. Qual que é o cateto oposto? Vai ser essa linha aqui, tá bom? Que ela vale 4,5 metros, beleza? E a hipotenusa vai ser o quê? 4,5 ao quadrado, mais o adjacente aqui, que é o quê, ó? Se o triângulo retângulo está aqui, vai ser 3,8 sobre 2, tá bom? A outra parte aqui da nossa hipotenusa. E tirando a raiz desses quadrados, a gente encontra quanto que ela vale. Depois, a gente tem a nossa força de 27 kNs, que ela está para baixo, ela é negativa, tá? Então, menos 27, mais RA, que é 37,8. Isso tudo é igual a zero. A gente conta que o nosso FDE é igual a... Essa conta aqui dá 4,88, tá bom? Nossa hipotenusa, beleza? E o FDE vai dar 11,72. Como deu positivo, quer dizer que é tração, realmente, tá bom? E agora vamos descobrir quanto que vale a nossa FDF por meio do somatório de forças em X. Quais são as forças que eu tenho atuante em X? Bom, eu tenho tanto nossa FCE, que a gente achou aqui de 36,48, quanto a nossa componente X, que é 11,2, né? O FDE vezes cateto adjacente, que é 1,9, sobre a hipotenusa, que é 4,88, achei aqui, tá bom? Mais FDF. E aí, portanto, a gente encontra que o FDF vale menos 41,043. E como deu um resultado negativo, eu fiz a suposição de que a corda estava tracionando, quer dizer que eu errei, então ela é compressão, ela está apontando para o lado oposto, beleza? E essas três respostas aqui são as nossas respostas finais.